Boa noite a todos. Muitas lives hoje juntas no Instagram. Tentei de primeira, não deu certo, agora encerrei, tô começando de novo. Micaela, boa noite, sua bonita. Oi, Jéssica, Kelly, Flávia, boa noite. Oi, gente, Cris, minha super. O dia que você não vier na live, Cris, eu morro. Micaela também. Wilson, que saudade! Boa noite, gente. Boa noite. Graziele. Grazi, que saudade de você. Chegou a Lari, minha convidada de hoje. Oi, gente. Irla. Shangela, eu acho que é assim que fala. Boa noite para todo mundo. Laís. Vai entrando, gente. Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje tem muitas lives juntas, eu sei disso, gente. Oi, Cíntia. Que bom, Cris, que você tá sempre aqui. Eu tô tentando trazer conhecimento de todos os lados, de todos os âmbitos para vocês. Anne, querida, que também sempre participa. Gabriela, boa noite para todo mundo. Também tô com saudade, Wilson, seu maravilhoso. Vamos se encontrar depois dessa quarentena. Ai, meu Deus, é tanta gente maravilhosa que a gente tem que encontrar quando essa quarentena passar, né? Deixa eu já chamar então minha convidada. Peraí, deixa eu buscar ela aqui. É uma pessoa que eu tenho o maior amor do mundo. E ontem foi o aniversário dela, gente. Vê que legal. Peraí. A gente vai falar com ela, doutora Larissa Berber, nutricionista. Aceitei aí, Lari. Vamos ver se você consegue entrar. Oi, Mari! Ei! Boa noite! Então, finalmente chegou esse dia, né? Eu fiz uma Finalmente. enquete há uns meses atrás, não sei quando que eu fiz, sobre o que as pessoas queriam de lives. E foi muito legal, porque aí me gerou um monte de assuntos interessantes. E um dos Uhum. assuntos que me pediram para fazer uma live era a questão de Tudo bom? transtornos alimentares. Aham. Então, na hora, lembrei de você, da gente falar, né? Porque primeiro, você tem experiência na área de bariátrica, você já vai se apresentar. E segundo, porque é alvo do seu estudo de mestrado, então acho que tem tudo a ver a gente falar sobre isso. E você é mais autoridade nesse assunto, então vamos deixar para você falar. Tá. Se apresenta um pouquinho, Ah, então, primeiro, Lari, para todo mundo. Bom, então, meu nome é Larissa Berber, sou nutricionista, também sou formada na UNB e agora eu estou fazendo um mestrado no projeto junto com a Mari, nosso projeto Cinto do Coração. Isso. O E nome do projeto, gente, Cinto, quer dizer Cirurgia e Nutrição no Tratamento da Obesidade. É aquele projeto que a gente está fazendo com pacientes com mais de 5 anos de operado. E esse projeto tem doutorandos, mestrandos, tem de tudo nele. E a Lara, então, está numa das abas desse projeto. isso. E aí, como a Mari disse, eu também me apaixonei por essa área de cirurgia bariátrica, atendo, enfim. E aí, caí nesse projeto, que a minha parte específica é sobre um comportamento que é o grazing, que a Mari perguntou lá no Insta dela se vocês conheciam. E que hoje a gente vai falar dele também, mais especificamente. Isso. E de Exatamente. outros também. Lembrando, gente, que na minha enquete de hoje, olha só, Lari, deixa eu te falar, eu olhei agora os resultados, né? Hum. Eu perguntei se as pessoas sabiam que pacientes que fazem cirurgia bariátrica podem desenvolver alguns transtornos alimentares depois da cirurgia. 33% das pessoas disseram que não sabiam que isso podia acontecer. Eu achei até um parâmetro alto, né? Porque É. é mais raro as pessoas não saberem disso. E naquela enquete, se você já ouviu falar de um transtorno alimentar chamado grazing, 92% das pessoas que responderam nunca ouviram falar nesse transtorno alimentar. Então, eu acho que está mais do que na hora da gente começar a conscientizar as pessoas. Claro que é difícil o diagnóstico, tem que ser um profissional da área, mas a gente pode alertar quem fez a cirurgia, quem conhece alguém que fez a cirurgia, a pelo menos tentar identificar. Há quanto tempo mesmo você já trabalha com cirurgia bariátrica, Lari? Maia, desde que eu me formei, acho que já vai fazer 4 anos, 3, 4 anos.
Então, a Lari já tem uma boa experiência de consultório, né, gente? Ela já sabe bastante em relação a acompanhamento pré e pós-operatório. Então, eu acho que é bem interessante. E aí, eu quis dividir um pouco essa nossa conversa, Lari, da gente falar um pouco sobre o pré-operatório, com pacientes, então, que têm obesidade, que muitas vezes já vem antes da cirurgia com esses transtornos. E Uhum. o que isso pode acarretar para o pós-operatório, que, enfim, que a cirurgia bariátrica pode implicar? Primeiro, vamos conscientizar o que é o transtorno alimentar, né? São Isso. comportamentos, assim, alimentares que têm algum impacto psicológico na pessoa. Então, assim, que tem algum nível, assim, que gera, que caracteriza como um transtorno mesmo e não só como um comportamento. Então, dentre aí a gente tem bulimia, anorexia, tem a síndrome do comer noturno, tem a pica malácia, que é aquele negócio que a gente vê mais em grávida, mas mesmo assim é um transtorno alimentar. E a gente tem também daí os comportamentos alimentares seriam algumas coisas que estariam no meio termo, assim, não tem tanto um comprometimento psicológico, mas ele pode sim afetar a vida da pessoa e o resultado, por exemplo, de uma cirurgia bariátrica, né? Isso. E aí no pré-operatório, o que a gente tem na literatura? A gente tem que pessoas que têm obesidade, como é bem comum os transtornos, porque a obesidade é uma doença multifatorial, né? Tanto tem genético quanto coisas comportamentais envolvidas. Então, assim, os que têm mais em prevalência seria a bulimia, a síndrome do alimentar do comer noturno, a bulimia, que é aquela coisa da gente ter alguma coisa compensatória depois de comer. Então, seja tomando laxante, seja vomitando, que aí é o mais clássico, né? E também a síndrome do alimentar, do comer noturno seria você comer cerca ali de 25% da sua ingestão nesse período assim da noite, ao Da janta para anoitecer. frente. Isso, Então, você comer mais de 25% das calorias do seu dia a partir da hora do jantar. Síndrome do isso. comedor noturno não é só atacar a geladeira de madrugada. Inclusive, tem muitos profissionais que confundem um pouco isso, porque algumas medicações que os psiquiatras prescrevem para dormir têm como efeito colateral o sonambulismo. O paciente acorda de noite, ataca a geladeira e não lembra. E isso não é síndrome, ele não desenvolve síndrome do comer noturno. Então, isso tem que ficar muito claro. A síndrome do comer noturno, o paciente pode dormir a noite inteira, mas ele comeu um percentual enorme das calorias dele à noite. Né? Isso Isso. não é tão incomum assim da gente ver, não. Uhum. Na literatura, assim, como a gente tem alguns estudos, mas mais especificamente no transtorno, no outro que eu vou falar mais para frente, mas aí é cerca de 3% de prevalência, né, que a literatura traz para a gente. Uhum. E aí o outro transtorno que impacta mais, assim, que é cerca de mais ou menos uns 40% das pessoas que procuram cirurgia bariátrica tem esse transtorno, que é o transtorno do alimentar compulsivo, né? Transtorno compulsivo alimentar. Que aí seria a pessoa comer uma grande quantidade de comida num intervalo de tempo, mas assim, com essa sensação de perda de controle. A pessoa não tem mais esse feeling, né? Ela perde um pouco isso. Isso é um transtorno de compulsão alimentar, né, periódica, que o indivíduo come poucas refeições, então são refeições espaçadas até, aquela pessoa típica que a gente fala, que acorda, às vezes nem toma café, só almoça e janta, mas come uma quantidade muito grande de alimentos, e isso é bem visível, assim, se você pergunta para quem acompanha essa pessoa, a pessoa fala, come um pratão gigante, mais do que precisaria. E aí tem essa grande questão de a pessoa perde um pouco a estribeira, né? Ela começa a comer e não consegue parar.
e ela não tem atitudes compensatórias, como no caso da bulimia, que você come, 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 depois você vai lá, vomita, 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 ou toma laxante, né? No transtorno compulsivo, a pessoa come, come, come uma quantidade monstruosa, maior do que ela precisaria, e isso fica muito claro, e ela não tem atitude de compensação. Então, essa eu acho que é a grande diferença, né? Isso. Uhum. E o que mais? Aí, mas assim, no pré-operatório, assim, em indivíduos obesos, são esses que aparecem em maior evidência. E aí, como apareceu lá na enquete, não quer dizer que você tem o transtorno antes, que ele vai continuar depois, por conta de todas as mudanças que a gente tem na cirurgia, né? Tanto de capacidade gástrica, quanto de qualidade de vida, né? Essas coisas. Mas também algumas outras coisas podem aparecer depois da cirurgia, né? É importante a gente falar isso, né? Às vezes a pessoa também é taxada, só porque ela é obesa, ela tem que se encaixar em algum padrão de transtorno alimentar. A gente tem muitos pacientes, tenho certeza que você tem muitos pacientes, Lari, que tem padrão alimentar normal, e eu tenho também. Então, assim, a gente não necessariamente só para o indivíduo ter obesidade, ele tem transtorno alimentar. Gente, eu tô falando isso de uma maneira muito clara, porque eu vejo muitos posts de profissionais de saúde falando sobre obesidade. Eu acho que eles estão achando que estão ajudando as pessoas. E não é querendo falar mal, mas a gente precisa alertar de que a obesidade não é acompanhada necessariamente de transtorno alimentar, não. Tem obesidade que a característica genética é importante, o padrão alimentar da pessoa é ótimo, mas ela tem aquela carga genética e tem outros muitos fatores que fizeram ela ser e estarem obesas naquele momento. Então, cuidado quem é profissional de saúde para não subjugar e não, principalmente, não estereotipar o indivíduo que tem obesidade. Só para a gente não perder aqui, que a Cris perguntou o que era pica malácia que você falou, e a Gabi já ajudou a gente, já falou. É isso mesmo que a Gabi falou, viu, Cris? Então, é um distúrbio, né, alimentar que o paciente desenvolve quando principalmente tem deficiência de alguns nutrientes específicos, ferro, zinco, e pode desenvolver essa vontade de comer alimentos que não são para comer. Tijolo, areia, né? Sabonete. E por que a grávida tem mais? Porque a grávida tem uma tendência a ter mais anemia, mais deficiência de ferro, por isso. Mas não é muito nosso foco aqui agora falar desse transtorno, porque ele não é comum em pacientes que fazem cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica, só dei o exemplo mesmo. Sim, então. E aí a gente estava falando, então, de alguns tipos de transtornos alimentares e principalmente dessa transição do pré-operatório para o pós-operatório de cirurgia, né? Então, acho que a primeira coisa, o primeiro recado que a gente deu é que não necessariamente todo paciente que tem obesidade tem transtorno alimentar. Então, a gente tem que tirar isso da cabeça, né? E não estereotipar a pessoa que tem obesidade. Isso é super importante. E aí? E no pós-operatório? Aí, no pós-operatório, o que a gente tem também de transtorno seria a bulimia, também com esse caráter compensatório. Às vezes a pessoa, muitos relatos assim, come, e aí não que seja o dumping ou uma coisa assim, é diferente mesmo. Seria mais um caráter de compensação de comer demais, igual a bulimia. Emocional. Sim. E com medo de voltar a engordar. Né? Isso, então, mas tem seria que ter esse caráter mesmo. O paciente foi obeso na vida, emagreceu, fez a cirurgia, ficou super feliz, tá em lua de mel e tá com medo porque tá conseguindo comer bem, tá conseguindo mastigar bem, e ele pode, de repente, desenvolver um transtorno alimentar com medo de voltar àquela vida que ele tinha antes e que ele não achava interessante, né? Com certeza. Tem também a anorexia, por conta desse mesmo motivo. Mas, assim, são prevalências baixas também. E também continua a questão do comer noturno, né? Mas também em baixa. O que tem em maior, assim, prevalência seria os comportamentos mesmo, assim, de pular a refeição, de ficar beliscando, que aí isso poderia gerar no impacto negativo no nosso sucesso de cirurgia, né? O que eu não sei, assim, se você já teve experiência de paciente com anorexia no pós-operatório. Mas eu tenho um na minha cabeça que eu não vou esquecer nunca. E a grande relação dele com a anorexia não era nem porque ele tinha medo de ganhar peso, mas porque ele começou a desenvolver traumas com a comida mesmo.
Então, por isso que a gente fala muito também daquela importância de, no início, o paciente passar por uma evolução de dieta, com uma transição lenta e gradual. Lari, eu sei que Com a gente já certeza. conversou sobre isso, o quanto a gente é conservadora nessa questão da evolução da dieta, né? Então, Com não se, certeza. vocês podem observar que entre uma equipe de cirurgia bariátrica e outra, às vezes tem nutricionista que libera a dieta já praticamente sólida, com tudo sólido, com 2 semanas de operada. E assim, a gente tem essa restrição, a gente preserva os nossos pacientes, liberando essa consistência da dieta aos pouquinhos, para o paciente jamais desenvolver algum trauma a algum alimento específico. Monique, linda, super professora de nutrição, maravilhosa. Que bom ter você aqui. Você quer falar mais alguma coisa em relação a isso, da evolução da dieta? Não, acho que é importantíssimo. Realmente, assim, tem casos no consultório da pessoa come alguma coisa e passa mal, principalmente nesse primeiro mês pós-operatório, e nunca mais quer comer aquilo lá. Então, realmente, é igual você falou, Mari, a gente tem que ir com calma, é um pós-operatório delicado, é uma cirurgia que é uma decisão importante na vida da pessoa, vai trazer impactos muito positivos, mas a gente tem que saber lidar com isso, né? Preservar. Preservar. Marcele tá falando aí, ó, ovo mole na primeira semana de pós. Então, a gente vê umas aberrações terríveis nessas primeiras semanas, mas acredite, gente, confie no seu nutricionista, porque se ele tá evoluindo a sua dieta no pós-operatório de uma maneira lenta e gradual, isso tem explicação. Não é só porque vai explodir a comida lá dentro de você, do estômago, dar ruim, passar mal. É para você não desenvolver nenhum trauma por nenhum alimento que você vai começar a reintroduzir nesse pós-operatório. Você vira um bebê de novo no ponto de vista alimentar, então é importante a gente fazer isso de uma maneira muito gradual, né? Isso. Uhum. E aí, né, nesse sentido, assim, dos transtornos no pós-operatório, a gente tem também a presença do transtorno do alimentar periódico, né? Só que por conta dessa restrição de capacidade, ele pode se traduzir no pós-operatório como um grazing, ou como às vezes a literatura traz como um subtipo, mas esse subtipo ainda teria um alto grau de perda de controle, dessa sensação de perda de controle. Já no grazing ele tem uma diferençazinha menor, né? Então a gente está estamos entrando no grazing, então, lá. Estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Então, olha só, uma coisa importante. Paciente que tem transtorno alimentar compulsivo, que é aquele que a gente falou lá no começo da live, que come grandes quantidades de alimento e poucas vezes ao dia. E depois que ele faz a bariátrica, especialmente o bypass gástrico, que ele fica com uma reserva de estômago de 60 ml no máximo, como é que ele vai bater um pratão de comida e comer uma quantidade muito grande? Ele não consegue. Só que se ele não tratou bem, se ele não é acompanhado do ponto de vista psicológico, ele pode, então, trocar de transtorno, né? Ele não consegue mais comer uma quantidade muito grande e aí ele começa, então, a desenvolver outros distúrbios em relação à alimentação. E o grazing, então, como a Lari falou, é um dos distúrbios que pode acontecer com pacientes que antes tinham transtorno alimentar compulsivo e agora não conseguem mais comer uma quantidade muito grande. Isso. E aí, conceituando o grazing, então, o que ele é? Vamos falar. Ele é o comportamento da pessoa de comer pequenas porções repetidas vezes, em um período também, né? Então, por exemplo, assim, a gente foi ali na cozinha, eu peguei um biscoito, em menos de 1 hora eu fui lá, peguei outro biscoito. Seria mais ou menos assim, é uma coisa muito perto, mas a quantidade de comida é pouca. É por isso que é diferente também do transtorno alimentar, né? O periódico. E aí ele tem 2 subtipos. O subtipo que ele é compulsivo, que aí tem mais é bem similar mesmo, que tem essa sensação de perda de controle, mas não é tão grave, digamos assim, né? Como no outro transtorno. Então, é uma sensação, a pessoa não consegue resistir ao ato
mas ela acaba fazendo. E são refeições que não são planejadas, tem muito esse critério também. Então, é como eu não planejei ter aquela refeição, porque pode também se confundir muito com as nossas prescrições, porque bem no começo, depois da cirurgia, a gente prescreve comida poucas vezes ao longo do dia, pouca refeição, né? Pouca comida. Então, A Jéssica está perguntando se seria ficar beliscando. é mais ou menos. Tem alguns estudos que tinham essa denominação Pickennibbing, né? Que seria um beliscador, assim, em inglês. Mas, assim, o grazing é como se fosse um conceito mesmo de um comportamento. A pessoa não fica beliscando toda hora, assim. Ele tem algumas características. Essa característica de perda de controle. No outro subtipo, que aí é o subtipo compulsivo, que tem essa perda de controle. No outro, a gente fala, o termo em inglês é o mindless, que é o comer distraído. Então, a pessoa come e ela nem sente que ela está comendo. E isso a Gente, gente vê muito. e é importante a gente falar o que é grazing, né? Por que não tem logo um termo em português, gente? Que ridículo ficar falando esses americanoides, que eu acho um saco. Porque a gente não consegue arranjar ainda uma palavra em português que traduza isso de uma maneira adequada. Então, não é belisco, porque é aquela coisa do indivíduo estar tendo que mastigar o tempo todo, né? Então, seria um mastigador, sei lá. E grazing em inglês quer dizer pastar. E eu vou falar que meu paciente é pastador? Eu que não vou. Até porque, então assim, a gente não encontrou ainda um termo, como ele é meio jovem, né? A gente não encontrou um termo muito adequado em português. Por isso que a gente acaba falando. Ruminador, imagina, não vou falar que o paciente está ruminando, até porque a gente não tem rumen e não tem aquela característica de voltar ao alimento. Que na ruminação, o rumen devolve o alimento para a boca e o paciente fica ruminando. Não é isso, não é isso. Ele, na verdade, tem aquela coisa de ficar o tempo todo tendo que mastigar. Isso sim tem a ver com o grazing, né? Isso. Peraí, que o Wilson falou uma coisa, que no Nero, que é um outro estudo que a gente está... Que eu me sinto super do Nero também. Não fiz nada, mas me sinto, porque é o nosso grupo de pesquisa lá. Legal. Lá da UNB. Ele tinha uma voluntária que fazia 15 a 20 mini refeições por dia. Isso é grazing. Né? Ela tem aquele vício em ter que estar mastigando durante o dia inteiro. E isso pode acontecer em pacientes que fazem cirurgia bariátrica, né? Isso. Todo mundo entendeu, então... É mascador, doutor Rômulo, aqui cardiologista. Obrigada pela presença, doutor Rômulo. É um mascador. É um mascador, Eu não sei desse termo, hein? De repente, o doutor Rômulo Alzugir et al. Vai descrever o termo, então, em português. Mas é mais ou menos isso mesmo. Mas aí eu queria saber de você qual que é a prevalência dos estudos, se a gente tem muito estudo com grazing, já que todo mundo entendeu, então, o que quer dizer grazing. Então, Mari, como você falou, ele ainda é muito pouco estudado. Na literatura, assim, que fala mais especificamente assim, do grazing, não tem artigo que fala de transtorno alimentar e traz ele no meio também. Mais ou menos ali, menos de 100 artigos, assim, certeza, a gente não tem sobre ele ainda. Então, assim, ele começou lá em 1980 como a ser descrito assim como um comportamento que alteraria a glicemia dos pacientes e também no resultado em tratamentos de perda de peso. Ele começou a ser descrito dessa forma e aí foi ganhando corpo até as pessoas, os pesquisadores virem que realmente tem uma maior tendência depois da cirurgia bariátrica por conta dessas outras coisas que a gente já falou atrás. Tem uma pergunta, eu vou só te interromper, porque tem uma pergunta muito interessante. A Jéssica quer saber se ele fica mastigando porque ele tem fome ou é sem fome. Sim, isso eu esqueci de falar na definição. É sem em sensação, não tem a sensação de fome ou de saciedade, é sem estar respondendo a esses mecanismos. Então, comportamento, né? A pessoa está comendo para ficar mastigando. E o estômago não tem a menor relação com isso. Até porque um estômago de 50 ml não faz o paciente ficar querendo comer toda hora. Né? Toda hora. Porque realmente a definição é que essa pessoa faça essas mini refeições no período de 1 hora. Então,
a pessoa, e aí é o que também, por exemplo, a pessoa pode comer um pacote de biscoito inteiro no dia, mas ela comeu pequenas porções durante a cada 1 hora, a cada 40 minutos, vamos colocar assim. Então, são essas. Como ele é muito novo, a gente ainda está buscando realmente uma definição maior dele. Só em 2014 a gente conseguiu, né, a Conceição maravilhosa, conseguiu definir realmente. E só em 2017 a gente teve o questionário que agora a gente está aplicando no Cinto, que é para realmente descobrir, desvendar se esses pacientes têm a tendência de ter esse comportamento. Então, até 2017, usava assim entrevista, usava perguntas soltas em outros questionários de transtorno alimentar que os psicólogos usam. Então, estava muito bagunçado, precisava ter um questionáriozinho só para ele mesmo. Então, só acho que agora a literatura vai ficar um pouco mais robusta para a gente conseguir discutir um pouco mais sobre isso. Então, já existe um questionário validado em português que a gente aqui pode aplicar em consultório, em estudo, para avaliar, então, categorizar esse paciente como tendo o transtorno Graysing ou não, né? Desde 2017, você falou. Isso, desde 2017. Por conta ele foi traduzido, ele foi criado em Portugal, e aí, por conta do nosso acordo linguístico, a gente pode usar aqui. Mas ele está em tradução pela uma equipe lá da Unicamp, se eu não me engano. Tá. E qual que é a prevalência de Graysing hoje nos estudos, Lari? Então, a prevalência, como eu te falo, como os estudos são bem heterogêneos, é de 17% a 50% nos pacientes bariátricos. E essa prevalência também é um pouco grande em pacientes obesos, né? Então, a gente já vê que o obeso também já tem essa tendência de ter o Graysing. Entendi. E aí, a gente tem também uma revisão sistemática, né, das nossas professoras, inclusive. Isso, maravilhosas. Elas chegaram a uma média de prevalência ou ficou essa variação mesmo? Ficou essa variação também, porque os estudos também que tá na revisão delas, são 5 estudos, se eu não me engano, também são bem heterogêneos e ficou mais ou menos uns 17% a 50%. Assim, eu no nosso projeto, gente, que a gente está fazendo lá na UNB, a gente se divide em áreas, né, que cada um vai trabalhar. A Lari, por exemplo, apesar dela estar fazendo o estudo dela com Graysing, ela trabalha fazendo calorimetria nos nossos pacientes e bioimpedância. E quem faz as questões sobre Graysing sou eu, lá na FEF. Agora eu mudei, né? Que agora eu vou fazer calorimetria também. Mas, assim, geralmente quem estava fazendo era eu essas questões. E o questionário, então, assim, eu tô aplicando o questionário nos nossos pacientes de Graysing. E tô vendo, assim, eu fico muito impressionada com as respostas dos pacientes. Até hoje eu me impressiono, assim. Porque eu não imaginava que a nossa prevalência fosse tão grande. A gente está trabalhando com pacientes de 5 anos de cirurgia para mais, né? Que teoricamente assim já emagreceram, muitos voltam a ganhar peso, mas já deviam ter aprendido mais ou menos essa questão do comer, né? De como se comporta em relação à alimentação. E aí a gente tem descoberto que a prevalência está alta. A nossa amostra não terminou ainda, né? A gente tem uma coleta com 108 pacientes, se eu não me engano, né, Lari? Uhum. E qual, de primeira mão, qual que é a prevalência que a gente tem até hoje aí nesses nossos 108 pacientes? Então, de resultado fresquinho, a gente tem uma prevalência de 69%. E isso, quando a gente começou, a gente estava com muito medo, por ser um transtorno muito novo, que aqui no Brasil não tem nenhum estudo com ele ainda, né? Falando um pouco da nossa prevalência nacional, digamos assim, a gente tinha muito medo de não conseguir nada. Então, mas eu acreditei na aposta. Quando eu li o artigo, me apaixonei pelo que era, porque realmente é muito interessante e a gente tem que descobrir muito mais sobre ele ainda. Então, você assim, pode falar, você tem um questionário aberto aí? Senão eu abro aqui. Tem. Você pode falar algumas perguntas do questionário só para a gente saber assim, como é que a gente identifica então se o paciente tem o Graysing ou não?
Posso. Ó, o questionário ele tem 12 perguntas e ele é dividido. A primeira pergunta dele é assim: a primeira pergunta não. Ele é como se fosse assim em um mês, o intervalo dele. Então a gente pede para o paciente pensar nas últimas 4 semanas para responder o questionário. E aí ele vai, é uma escala de Likert, né? Que é aquela escala de pontuação de 0 a 6. E aí a gente faz as perguntas para o paciente. Aí ele pode responder nunca, raramente, poucos dias, e aí vai subindo. Gradual. Então deixa eu pensar aqui numa pergunta. Gente, enquanto isso, o Vitor tá mandando beijo, falou pra gente falar tudo. Fala tudo aí, tudo. Vitor, estão falando tudo, tranquilão. Gente, eu vou fazer live com o Vitor sexta-feira sobre comportamento alimentar. Vai ser mara, né, Vitor? Meu amigo, o Igor, psicólogo, perguntou se o grazing não chega a ser um transtorno, né? Ele ainda não é considerado um transtorno por conta disso, né? Tem que entrar na DSM-5, acho que você vai falar, o Igor sabe muito mais que eu, os psicólogos, mas tem alguns pontos, né, para ser caracterizado como um transtorno, e acho que ele ainda não chegou a isso ainda, a gente ainda não descobriu muito. Então, por enquanto, ele é um comportamento alimentar mesmo. Tem que conhecer um pouquinho mais, né? Tem que saber um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de estudo para ser caracterizado como um transtorno. Entendi. Isso. Então, vou ler uma pergunta. Tá. Se nas últimas 4 semanas você comeu repetidamente pequenas porções de comida entre as refeições sem planejar, é sempre assim, bem pontuada essa questão do tempo, né? Assim, entre as refeições e sem planejar, que também é uma característica muito importante do grazing. Tá. Aí outra pergunta. Se você não quis comer, mas sentiu que não conseguia evitar a comer. Então, assim, aí é uma pergunta na característica mais compulsiva. Se a pessoa, por exemplo, tenho, sei lá, uma torta e eu não consegui resistir a comer. Então, é como se tivesse um sentimento maior do que a consciência, mais ou menos assim. Ou assim, comeu alimentos ao acaso, distraidamente, aí seria essa questão do comer distraído. Então, assim, aí nesse questionário, com essas 12 perguntas, a gente consegue ver se a pessoa tem essa tendência a ter esse comportamento e também distinguir se ela tem um comportamento compulsivo ou distraído, do comer distraído. Você indicaria a gente aplicar como profissional de saúde, psicólogo, psiquiatra, nutricionista, endocrinologista, pessoas que na sua anamnese, o próprio cirurgião, quando vai ver o paciente, de repente a gente aplicar um questionário desse na recepção ou num pré-atendimento, para a gente já ter mais ou menos uma noção de como que o paciente pode estar? Olha quem entrou! Ai, maravilhosa, nossa professora, linda, poderosa, Natália Pisato, autora da revisão sistemática, chiquérrima, sobre grazing. Então, Mari, eu acho que seria interessante, sim, ainda mais para a gente ver nos pacientes que têm reganho de peso. Que aí seria mais uma questão para a gente investigar da onde vem esse reganho, né? Porque muito do reganho de peso é questão comportamental. Sim, sim. Eu acho também que é uma boa, viu, gente? É um instrumento que a gente tem hoje que pode nos nortear. Não dá diagnóstico, isso é importante, mas norteia a gente para a conduta que a gente vai ter dali para frente, né? Isso. E é um questionário super fácil, assim, de entender e de classificar também, com uma planilha assim, do Excel super simples, você já consegue ver se a pessoa tem o grazing ou não, porque tem um ponto de corte, né? Então, é um bom teste, ele tem uma sensibilidade boa, então é interessante para a gente aplicar no consultório, na nossa prática clínica. Lari, depois a gente vai botar o link, então, na postagem, ou então no canal do YouTube, quando eu botar a nossa live, a gente bota o link do artigo do questionário em português, tá bom? Tá. Olha só, eu gostei muito de uma pergunta aqui, Dorothy Mariana. Ela perguntou que ela cozinha, enquanto ela tá cozinhando, ela belisca. Enquanto ela tá cozinhando, ela tá perguntando se isso é grazing.
Mas aí, assim, seria legal a gente... Eu acho que não. Acho que Mas, não. é... Acho que não, Dorothy. Acho que tem muito a ver na verdade, você tá ali saboreando, você gosta de cozinhar, tem todo momento, né, que você tá vivendo ali de prazer. Então, você tá beliscando, você tá provando a comida e tal. É um belisco, tá? Mas o É, grazing é um comer totalmente inconsciente e é um comer por comer, mastigar por mastigar, tá? É isso. diferente. Você ali, enquanto está cozinhando, você está beliscando porque você está provando, porque você está achando cheirosa a comida. Não é um comer totalmente inconsciente. Lembra disso. Sem Uhum, planejamento, e sem consciência e sem fome. E exatamente. pequenas porções e o tempo todo. Eu acho que isso que é o principal de você É, lembrar que tem a ver com grazing, tá bom? tá ótimo. É, não, é isso mesmo. E aí, e também tem essa questão da gente distinguir, né? Igual você falou. E como a gente come pequenas porções, acaba que acarreta no na nossa ingestão calórica, e aí e isso vai levar a ter um desfecho negativo no nosso sucesso cirúrgico. Por isso que a gente também está estudando muito ele no cinto. Olha, o Anderson, que é nosso voluntário, eu acho que ele é o 001 do É o cinto. 001. Maravilhoso. Ele é o 01. Então, ele está perguntando se eles vão ter um retorno dessa questão. Eu acho que é uma ideia para a gente colocar na nossa reunião com os pacientes, né? A gente dá esse feedback de quem, então, tem teve positivado para o grazing no questionário, né? Não, beleza. Pode deixar, a gente fala. Tá. Então é isso. Eu acho que essa prevalência a gente tem muito que estudar ainda, né, Lari? Acho Muito. que essa questão dos 69% de prevalência na nossa amostra assustou a gente bastante. Isso. E a A gente gente ainda tem. vai ver se tem relação com outros desfechos que a gente vai descobrir ainda no cinto, né? Então, são cenas para os próximos capítulos. Ó, o Gustavo tá falando que o Anderson quase quebrou o isocinético. Gente, isocinético é um teste que a gente faz lá na Faculdade de Educação Física, que o paciente tem que fazer aquela cadeira extensora e a gente mede a força. Só que o Anderson é grandão, fortão, e aí ele arrasou no isocinético, né? Ó, tem mais uma pergunta aqui. A Luciana perguntou: sou bariátrica, tive um reganho considerável e acredito que tenha fundo emocional. Esse questionário podia nos ajudar a identificar os gatilhos? Os gatilhos emocionais, não. Seria mais os gatilhos, seria mais a questão comportamental mesmo, Em relação à comida. em Então, relação à comida. eu acho que sim, viu? Talvez, Luciana, não você aplicar em você mesmo, tá? É É, super importante que um profissional de saúde esteja por trás desse questionário, porque ele não te diagnostica, ele pode inclusive te confundir. Então, é super importante, eu não sei se... Ah, você é operada, eu ia perguntar, não sei se você é nutricionista, mas assim, que o seu nutricionista que faça essa mediação, aplique de repente sim com você e veja se pode te nortear e ver se esse de repente está sendo a causa do seu reganho de peso. Pode sim, porque uma das causas do reganho de peso justamente é a alteração no comportamento alimentar, né? ah, sim. É. Não, eu me confundi só que ela falou emocional, aí eu viajei aqui. Mas sim, acho que realmente ele traz pra gente um panorama mesmo, se pode ter alguma questão no reganho, né? E aí tem outra pergunta aqui. A Andressa perguntou se a incidência é maior em pacientes operados mais recentes ou mais tardios. Então, pelo levantamento que eu fiz da literatura, os estudos são muito assim com o que a gente fala que são mais recentes, né? Então, até 2 anos de cirurgia que tem um pouco mais. Mais prolongado, assim, a gente tem poucos estudos. Por isso que o nosso também vai responder essa pergunta. Entendi. Então, a princípio, a gente não sabe muito se é num pós mais tardio ou se é mais num recente, né? É, não sabe. Ainda Tá. não. Mas Agora tem uma assim, pergunta. ó, Uma pergunta boa da Mari Palácio também. Ela perguntou como seria o tratamento do grazing. Se já existe alguma ferramenta, ou se já existe alguma ação, alguma conduta, ou até você, como nutricionista, com a sua experiência,
Quando pegar um paciente que tem esse grazing, qual que seria, então, a conduta nutricional? Então, ele não tem assim, descrito algum tratamento, mas a gente sempre tem que falar um pouco da equipe multi, né, Mari? Da importância do psicólogo nessa hora. E Eu aí, tenho certeza. com certeza. E assim, e aí algumas estratégias assim que a gente tem no consultório de mindfulness, né? Da gente fazer alguns exercícios com o paciente, até o próprio recordatório alimentar, para o registro alimentar, porque ele vai percebendo o que ele está comendo durante o dia. Então, às vezes, ele ali registrando, como a gente dá esse dever de casa, eles colocam todas as refeições. Então, às vezes, ele percebe, nossa, eu comi isso, eu nem sabia, nem percebi que comi. Então, isso já a gente já vai abrindo os olhos do paciente, né? Então, assim, acho que a gente ajudar tanto na dieta para a gente tentar controlar um pouco, se for um gatilho um pouco mais emocional com esses exercícios. Então, o automonitoramento, que eu acho que é muito importante. Muito importante, que é o Você ir segredo, lá né? e registrar, ter consciência daquilo que você está fazendo. E aí, a partir daquilo, é que você consegue traçar uma estratégia para poder evitar com que aquilo aconteça. Se a gente não tem nem consciência de em que momentos do dia isso acontece, quais são os alimentos que eu tenho na minha geladeira ou que eu tenho na minha despensa que me ajudam a ser mais grazing, né? De eu Exatamente. desenvolver. Então, assim, uma das estratégias é não ter também uma oferta. E agora, falando dessa quarentena, falando de como as pessoas têm abastecido as casas delas, né? Vai no supermercado, já faz aquela compra. E aí eu recebo 1000 memes e piadinhas de amigo, de parente, falando: Mariana, eu já comi tudo do mês, eu já comi em uma semana. Então, se você tem esse padrão, pode ser sim que você, na verdade, esteja criando uma estratégia, se boicotando, tendo coisa muito fácil para você desenvolver um padrão como esse, né? Então, Com tem que criar certeza. estratégia, né? Criar estratégia para realmente ficar mais alerta, se você está sentindo que você está comendo um pouquinho, assim, distraído, além da conta. Por exemplo, assim, tem alimentos que vão levar a gente aí, sei lá, um amendoim, alguma coisa assim que você tem em casa. Às vezes, se você tem paciente que fala que não é para colocar castanha na dieta, Mari. Você já teve desse? Porque senão Tem. come o pote inteiro. Muito, muito. Então você mesmo já conhece suas limitações, né? Eu É. acho legal e essa troca com o seu nutricionista é super importante. Porque você e ele que vão fazer esses combinados. A Luciana que perguntou, ela é tua paciente, ela tá falando aqui, ó. Uhum. Então pronto, ó, a Lari vai aplicar com você o questionário de grazing, viu, Lu? Vai dar tudo certo. E vocês vão ver, então, de repente, em que pode ser ajudado. Nossa, Lari, você acredita que tá acabando nosso tempo? Acredito. Gente, para mim eu falava aqui mais um tempão sobre isso, muito É. legal, muito Tem massa. muita coisa para falar, mas foi muito legal, Mari. Acho que a gente deu uma noção geral, a gente tirou as pessoas do zero, né? Isso. Tiramos, eu acho que agora, poxa, só de eu saber quantas pessoas já estão sabendo sobre grazing, eu já estou muito feliz, porque é um padrão novo. Você que conhece alguém que fez cirurgia bariátrica ou é operado, gente, é importante alertar. Se você com essa live chegou à conclusão que talvez você seja um potencial paciente, tem que procurar rede de apoio, tem que procurar seu psicólogo, tem que procurar o nutricionista. E eu quero te agradecer, Lari, pela disponibilidade. Eu e a Lari estamos tendo a oportunidade incrível de fazer um artigo juntas. A gente está escrevendo um artigo de revisão juntas. Não é sobre grazing, mas sobre outras coisas muito interessantes em relação à cirurgia bariátrica. E sua companhia é sempre maravilhosa. Você sempre me dá muita Mari, calma, obrigada pelo muito convite. equilíbrio. E eu quero que você se despeça aí das pessoas também. Gente, foi muito legal a live. Realmente, assim, falar desse assunto para mim enche os olhos. Eu sou apaixonada por esse comportamento. Então, assim, eu acho que ficou o recado, igual a Mari falou. Se você se identificou com alguma coisa, procura a sua equipe, volta no seu cirurgião, volta na sua nutricionista, procura ajuda psicológica e psiquiátrica também, se for preciso. Acho que realmente a gente tem que ter essa rede de apoio e tem que ter consciência que a gente tem ajuda, a gente não está sozinho. Então, acho que
que isso é o mais importante. Eu adorei o convite. Depois a gente vem aqui falar de outras Gabriel coisas. Caio Nunes, meu amigo nutricionista querido, você tá sumido, você nunca mais me ligou, eu acordando aqui. Cadê? Amanhã me liga, Brasil. Vamos lá. Eu quero agradecer também a presença de todos os pacientes aí que estão muito queridos. Quero agradecer o feedback de vocês. Amanhã a gente vai ter 2 lives incríveis. Uma ao meio-dia, a gente vai falar sobre dor crônica com fisioterapeuta sensacional. E à noite, a gente vai falar com o nutricionista Bernardo Romão, que você conhece também, lá. Nossa, super amigo. Vamos falar sobre vegetarianismo. Meu Deus, eu sou sempre curiosa sobre isso, porque eu não sei muito. Eu que vou, graças a Deus, eu que vou entrevistar ele que vai falar pra caramba. Porque... Vou assistir também, não perco. Vá, não percam. Lari, obrigada, boa noite pra você. Obrigada. Se ainda ficou alguma pergunta, estamos à disposição. Eu tenho certeza que a Lari vai responder, né, Lari? Com certeza, pode mandar que eu respondo todos. Beijo, boa Beijo. noite para todo mundo. Boa noite. Beijo.